Pipidae é uma família de sapos primitivos da ordem Anura. São sapos altamente aquáticos que raramente se aventuram fora da água. Eles têm várias adaptações à vida aquática, incluindo a perda da língua e a presença de órgãos da linha lateral, que são usados para detectar o movimento das ondas na água. O registro fósseis de pipídeos e parentes próximos são relativamente bons, com várias espécies extintas conhecidas. Surgiram no Cretáceo cerca de 145 milhões de anos. A família Pipidae é distribuída em 5 gêneros, sendo eles os Hymenopterus, com 4 espécies descritas, Pipa, 7 espécies, Silurana, 2 espécies, Pseudohymenopterus, 1 espécie, e Xenopus, com 19 espécies. Os himenópteros são os chamados de sapo anão africano. É um tipo de sapo aquático nativo da parte da África Equatorial. São pequenos e não pesam mais do que algumas gramas. Pipa, popularmente chamados de sapo-aru, sapo do Surinã ou cururu pé de pato, são tipos de sapos nativos da América do Sul. É o único gênero neotropical a apresentar adultos adaptados à vida subaquática. Pseudohymenoptero possui uma única espécie, o Pseudohymenopterus merlini. Pode ser encontrado em países como Guiné, Guiné-Bissau e Serra Leoa. Silurana. Estes estão intimamente relacionados ao subgênero de sapos com garra. São distribuídos por toda a parte ocidental da África tropical. Xenopus. São os mais diversificados da família dos pipídeos. É o gênero de rãs estritamente aquáticas nativa da África subsaariana. Trata-se de um grupo de anuros que apresentam características próprias, diferenciando-se de outros grupos por possuir adaptações morfológicas associadas ao modo de vida aquático. O modo de vida aquático afetou o comportamento de alimentação dos pipídeos, sendo o alimento agarrado pelas pontas dos dedos, e também o sistema de corte, onde acobracias características são realizadas. O modo reprodutivo neste grupo também foram influenciados pela vida aquática. O corpo é achatado e eles não possuem uma língua ou cordas vocais. Ao invés disso, possuem bastões ósseos na laringe, que ajuda a produzir som. Os olhos estão em posição dorsal. Geralmente não possuem pálpebras e mantêm a linha lateral presente em adultos. Além disso, os pipídeos possuem ouvido altamente modificados para produzir e receber som sob a água. As características morfológicas e ultraestruturais das papilas digitais e das fibras que as inervam sugerem que esta é a região que desempenha a percepção de estímulos térmicos e vibratórios. Isso pode ser bastante importante na percepção do meio, visto que esses animais passam a maior parte do tempo submerso e em contato com o substrato. O tamanho do adulto é variável e pode variar entre 4 a 19 centímetros de comprimento corporal. Tem pouca flexibilidade em seus esqueletos axiais e, por isso, impele seus corpos planos e fundidos através da água com membros traseiros poderosos e pés grandes e totalmente palmados. Distribuição geográfica. São espécies muito diversificadas e podem ser encontradas na África, América do Sul e entram no Panamá. No Brasil, se distribui ao longo das drenagens costeiras do leste do Brasil. No primeiro mapa, a distribuição dos membros vivos da família Pipidae é indicada em vermelho e no mapa abaixo é indicada pela cor azul. Ambientes. São todos sapos aquáticos, ocorrem em grandes variedades de habitats, geralmente em água parada ou em movimento lento entre a vegetação. Os membros dessa família normalmente nunca saem da água. Nas regiões da terra sujeitas a longos períodos secos, os sapos devem procurar cobertura para evitar dessecação. Eles têm adaptações comportamentais e estruturais para economizar água. Reprodução. A reprodução é a menos especializada e encontrada no maior número de espécies, sendo considerada a mais basal. Nos anuros, a fecundação é externa, ou seja, ela ocorre fora do corpo da fêmea, imediatamente após os ovos serem expelidos.
Os machos colocam-se em contato direto com as fêmeas, agarrando-as em posição que as cloacas de ambos fiquem bem próximas. Essa posição é chamada de amplexo. Então, existem dois tipos principais de amplexos, que é o inguinal e o axilar. Em Epipidae, o acasalamento é inguinal. Isso significa que o macho agarra a fêmea apenas pela cintura e durante a postura ele coloca a sua cloaca próxima da fêmea. Uma curiosidade: o gênero Pipa tem a particularidade de ovos serem incubados no dorso das fêmeas. Isso acontece quando a fêmea solta os ovos e o macho os fertiliza e depois traz de volta para as costas da mãe. Então a pele da mãe incha ao redor dos ovos para envolvê-los, em bolsos nos quais os embriões vão se desenvolver. Quando os filhotes nascem, eles saem pelos buracos e nadam imediatamente. Outra curiosidade é que são normalmente vendidos como animais de estimação e também tem ocorrido à escala mundial na sequência do seu uso, como animal de laboratório. Então, apesar de serem espécies de laboratório estudadas, com investigações centradas sobretudo no seu desenvolvimento e biologia molecular, a informação sobre a sua ecologia ainda é escassa. E é isso.